Salve, meu querido torcedor do Verdão, tudo certo? Com vocês, o Palmeiras em Campo tá no ar. Deixa que eu falo que tem muita coisa pra gente conversar. Tem recorde de pontos, zagueiro podendo estar com os dias contados, né? Os 600 milhões investidos no Palmeiras e também reforço aí, podendo sim pintar no Allianz Parque dentro dos próximos dias. Então, se tu quer saber tudo isso e muito mais, te inscreve, deixa um like, um comentário, porque aqui o papo é torcedor pra torcedor, tá? Vambora, comenta aí, por exemplo, de onde você acompanha o Palmeiras, por onde você torce pelo Verdão, que ajuda no engajamento do conteúdo. Eu vou estar respondendo todo mundo que comentar, beleza? Bom, pessoal, vamos começar então, né, sobre a situação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Verdão chega na 21ª rodada com um objetivo claro em mente: vencer o Sport e entrar para a história mais uma vez. Com 39 pontos conquistados em 18 jogos, basta ao menos um empate no Allianz Parque, agora na segunda-feira, para igualar o primeiro melhor turno da era Abel, cara, aquele de 2022, ano de título, né? Se vencer, melhor ainda, porque o Palmeiras finaliza, né, o primeiro turno com 42 pontos e bate o recorde, né, inclusive, né, com pontuação de campeão, como foi em 2022. E a campanha impressiona, pessoal. Eu sei que o Palmeiras passou por algumas instabilidades, mas a gente tem que ver também que o Flamengo também tá muito bom. Por isso que a gente tá ali nessa briga bem acirrada, tá? Cara, vamos ser sinceros, a gente está com invencibilidade no Campeonato Brasileiro desde a volta do Mundial de Clubes. São 5 vitórias e 2 empates, um aproveitamento incrível de 80,9% no Campeonato Brasileiro. Nem em 2009, aquele timaço que liderou boa parte do campeonato, o Verdão teve um desempenho nas primeiras 17 rodadas tão bom assim. Então, cara, eu acho que o Palmeiras está num caminho certo. A gente reformulou bastante o elenco, né? Muito jogador novo, outros jogadores deixaram o clube, mas eu acho que o Palmeiras conseguiu reencontrar, né, um bom caminho. Eu sei que aquela eliminação na Copa do Brasil doeu bastante, né? Eu entendo o torcedor, eu também fiquei chateado, mas o lance é que o Palmeiras conseguiu, né, dar uma volta por cima e agora vem, né, mostrando cada vez mais que pode ser, né, um Palmeiras que dispute o título do Campeonato Brasileiro e seja campeão ainda neste ano, tá? Na prática, a vitória sobre o Sport pode representar metade do caminho rumo ao título, na minha opinião, né, e na opinião da matemática também, né? A tal marca mágica dos 80 pontos parece cada vez mais possível, porque a gente sabe, né, que é exemplo do rebaixamento, que 45 pontos nunca rebaixou um time, também tem o lance dos 80 pontos, que nunca um time que somou 80 pontos não foi campeão brasileiro. Então o Palmeiras se encaminha bem, né, fazendo um primeiro turno muito sólido, tá? Tivemos alguns, digamos assim, alguns percalços no caminho, mas o fato é, o Palmeiras continua bem forte e competitivo, tá? Minha opinião, esse é o Palmeiras que tem que ser cirúrgico. Não pode errar, tem que ser consistente, eficiente, né, e com gana de conquistar tudo de novo. E aí, né, o Abel vai se provar mais uma vez, né, esse técnico tão campeão que ele foi aí na era Palmeiras. Quero a tua opinião. Confiante? Acha que vai dar? Acha que não? Comenta aí pra nós, porque vamos falar agora de um jogador, né, que está, digamos assim, na berlinda aqui no Palmeiras, né? Quinta-feira, Allianz Parque, Palmeiras classificado com tranquilidade para as quartas de final da Libertadores. A gente sabe, né, da partida como é que foi, mas a torcida saiu dividida em relação a um jogador específico, tá? O empate sem gols contra o Universitário não empolgou, mas quem realmente não empolgou foi o Mikael, que foi alvo de grandes críticas aí por parte da torcida. O Mikael, que foi contratado nessa temporada como um zagueiro para composição de grupo, teve um bom começo, caiu de rendimento e agora a torcida realmente não vem se empolgando, tá? A torcida não engoliu a falta de segurança do defensor nos bastidores. Um sinal de alerta já foi acendido dentro do Allianz Parque. Segundo Danilo Lavieri, do UOL, a diretoria já não descarta negociá-lo, tá? Ou seja, se chegar a uma proposta, o Mikael pode ser negociado. Se não agora,
no início da próxima temporada, porque internamente teriam chegado ao entendimento de que o Mikael foi um erro de contratação, digamos assim. É um jogador que, pelo menos até o momento, parece não ter, né, qualidade para jogar com a camisa do Palmeiras, tá, cara? Porque o rendimento em grandes partidas preocupa, então é um zagueiro que não está passando confiança tanto para a comissão técnica do Abel, então internamente já tem, né, este burburinho de uma possível saída do jogador. Com o contrato até 2029, Mikael ainda tem tempo para provar seu valor, né, cara? A janela tá se terminando, então caso ele não saia, ele vai ter, né, mais metade de um Campeonato Brasileiro, né, para tentar provar que ainda pode vestir a camisa do Verdão. Na minha opinião, cara, o nível de exigência do Palmeiras, principalmente na defesa, é alto. E eu também considero o Mikael, né, uns degraus abaixo do que a gente precisa. É aquela coisa, né? O problema de ter um jogador inseguro no elenco, para não dizer outra palavra, é que uma hora ele vai ter que jogar. E se ele acabar jogando, pode, né, acabar condenando uma partida. Cara, é a minha opinião. Até acho que ele ainda pode se provar um zagueiro melhor do que foi até o momento. Mas a tendência é de que ele não receba mais tantas oportunidades assim, porque os zagueiros que estavam lesionados já estão voltando, né? Murilo ainda preocupa, mas o Bruno Fux tá aí, né? Quase voltando também. Então, cara, a tendência do Mikael, né, ficar ali num... Cara, lesionou, não tem quem pôr, aí, pô, aí vai o cara. Mas a tendência é que o jogador não receba mais tantas oportunidades assim, a não ser que seja, né, por um imediatismo, né? Quero a tua opinião. Gosta do Mikael ou não gosta? Comenta aí pra nós, porque... Vamos falar agora, então, de outra saída que pode acontecer, e essa sim envolve, né, uma venda de um jogador por um valor até bem expressivo, tá? Que divide, inclusive, parte da torcida. Já vamos falar um pouquinho, tá? Vamos lá, 600 milhões investidos, 11 reforços e uma espécie de limpa começando no elenco, tá? O Palmeiras fez bastante barulho nesse mercado em 2025 e mais um jogador pode estar deixando o Allianz Parque para dar espaço para outros jogadores, tanto da base, né, que estão subindo aí. É o Thales, né, que é uma joia da nossa base também, subiu, ele que fez, cara, um sub-20, digamos assim, né, impressionante pelo Palmeiras, né, um jogador que tinha uma prospecção bem alta, inclusive, aí subiu pro profissional, treinou, teve suas oportunidades, mas o fato é que o Abel não utiliza tanto assim o jogador, tá? E ele tá perto de assinar com o Olympiacos da Grécia, a sua venda um valor até bem expressivo, 6,5 milhões de euros, né, cara? 41,3 milhões, e o Verdão ainda vai manter 25% em caso de uma futura venda do Thales, tá? Negociação quase fechada, beleza? Cara, eu sei que o valor do jogador pode acabar, né, abrindo debate, porque muito torcedor acha que o Thales é um jogador, não digo a nível Estevan, mas um jogador que poderia subir, ganhar mais oportunidades, né? Mas o lance é que ele subiu pro profissional e não se firmou tanto assim no Palmeiras. Então, quase 7 milhões para um jogador, né, de euros, estamos falando, né, que não tá sendo utilizado, eu acho que talvez seja melhor vender o atleta. Eu sei que sempre tem aquele lance tipo, mas de repente, né, ele poderia receber mais oportunidades, mas vamos ser sinceros, ele não vai receber tantas oportunidades assim. Eu acho que o Abel já deixou isso muito claro. Então, cara, de repente seja melhor pro jogador procurar um novo destino, e o Palmeiras assim, né, tem um valor entrando nos cofres para aliviar, né, um pouco esses 600 milhões que foi investido em reforços. Comenta aí pra nós, tu venderia o Thales ou tu seguraria o Thales? Comenta aí pra nós, porque eu sei que tem bastante parte da torcida que acredita que ele pode ser um jogador bem importante ainda por tudo que ele fez na base, né? Muito artilheiro, né, nas categorias sub-20 do Palmeiras. Porque se tem saída do Thales, pode ter outro nome que foi especulado para uma saída, mas esse, né, parece que o Palmeiras seria descartado vendê-lo agora, que é o Benedetti. Esse jogador que foi especulado, né, para uma venda e tal, deve permanecer no Verdão, porque o elenco tá sendo ali fechado com peças estratégicas. A prioridade agora é encaixar um time para disputar títulos. Então, quanto menos jogador sair, melhor pro Palmeiras, né? Lógico, o Thales, que é um jogador que, digamos assim, tá fora dos planos, esse sim poderia ser vendido, mas o Benedetti mudou um pouco o cenário. Por quê?
porque o Mikael não se firmou. Então, de repente, o Abel acha importante dar mais oportunidades pro Benedetti, que pode, né, acabar subindo de nível e se valorizar e ser um jogador importante do que propriamente o Mikael, tá? Então, o Benedetti, que tinha uma possível chance de deixar o Palmeiras, a tendência é que ele permaneça, né, pelo restante da temporada, pelo menos. Quer a tua opinião? Venderia? Seguraria esses jovens da base? Comenta aí pra nós, porque se falamos até agora de mercado da bola e saídas, temos que comentar também, né, de chegadas no Verdão, lógico, né, porque o Palmeiras ainda tenta fechar mais um reforço de impacto para, né, fechar realmente o time, que é o volante, para substituir, né, logicamente, a saída do Richard Rios e o nome de Andreas Pereira, que foi tentado no começo do ano, aí não deu certo. Foi tentado nessa janela, aí teve o rumor ou especulação de que ele não viria agora, viria ano que vem. Agora pode estar vindo pro Palmeiras porque o cenário mudou. O contrato com o Fulham vai até o fim de 26 e os ingleses agora teriam topado vender o Andreas por um valor até mais abaixo do que eles pretendiam no início do ano. Cerca de 14 milhões de euros, né? Um valor bem alto, tá? 88 milhões de reais. O Flamengo também tá na disputa, mas o clube carioca já trouxe Carrascal e o Saul, o que abre espaço pro Palmeiras viabilizar essa contratação sem um concorrente, né, realmente tentando o Andreas. E segundo o Jorge Nicola, as chances do Andreas fechar com o Verdão são reais e ele seria o nome ideal para a função deixada por Rios. Informações então do Jorge Nicola, que o Palmeiras tem sim uma chance de estar, né, contratando aí o Andreas Pereira de forma definitiva pro restante da temporada. Minha opinião, se tiver que fazer investimentos grandes, que seja um jogador pronto para decidir. Eu acho o Andreas Pereira esse jogador pronto. Pô, boa passagem por Flamengo, Manchester United, cara, é um jogador com rodagem de Europa, né, o próprio Fulham. Então acredito que seja, cara, esse tipo de contratação que o Palmeiras tem que fazer a partir de agora para encaixar com os jovens que já tem no elenco, né? O Sousa, né? O Maurício. Cara, é tanto jogador, digamos assim, jovem no Verdão, Vitor Roque, né? Obviamente, então é ideal ter esses jogadores mais cascudos, digamos assim, tá? Que não é necessariamente um velho, mas também não é um jogador tão novo, tá? Quero a tua opinião, traria ou não traria? Porque a tendência é de que Andreas Pereira vista assim a camisa do Palmeiras, beleza? Por hoje vamos chegando ao fim e a qualquer momento a gente está sempre voltando aí com novas informações do Palmeiras. A gente se vê, valeu, falou, até uma próxima.